Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso papo é sobre perícia médica. Aqui você vai saber tudo sobre esse tema, como se preparar, inclusive mentalmente, para a perícia médica, o que levar, como se comportar, o que responder na hora da perícia, o que fazer para não cair em algumas armadilhas que alguns peritos ignorantes ainda insistem em fazer, o que fazer caso o resultado da perícia não seja liberado. Então, se você está com a perícia agendada, eu sei que bate aquela ansiedade, bate aquele medo, né? Como o perito vai te tratar. Então, fica tranquilo, você está no lugar certo. Eu prometo que, se você prestar atenção aqui nas informações que eu vou te passar, ao final você vai se sentir muito mais confiante, muito mais preparado para ir para sua perícia médica, tá bom? Vamos começar aqui então. Eu já vou imaginar aqui que você já está com a sua perícia médica agendada. A gente vai partir desse ponto, tá? Eu sei que a ansiedade, né, em algumas pessoas até bate um certo desespero. Afinal de contas, não se trata apenas de um benefício, né, atrás de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, enfim, através de um benefício por incapacidade, existe toda uma história, né? Às vezes você está aí agora indo para essa perícia médica e depende da aprovação, da concessão do benefício para, por exemplo, colocar comida na sua mesa, sustentar o seu filho, pagar um aluguel, senão você vai perder sua moradia. Então, eu entendo isso, eu entendo a sua realidade. Eu peço que você, num primeiro momento, se tranquilize, porque se você ficar caindo na armadilha de imaginar como que vai ser na perícia, se o perito vai te tratar mal ou não, se você vai conseguir responder ou não, se o benefício vai ser negado pelo INSS, enfim, se você cair nessa armadilha em se concentrar no que você não tem controle, isso vai bloquear o seu raciocínio e você não vai ter um bom desempenho na perícia, tá? Eu não estou aqui para te falar que se você seguir a cartilha, na verdade não existe uma cartilha, mas um passo a passo que eu vou te passar aqui, isso não é que garante a concessão do benefício, mas eu afirmo para você que aumenta muito a chance do benefício ser concedido. Agora, se você for para perícia médica, despreparado, com medo, inseguro, ansioso, sem se preparar, aí a chance do benefício ser indeferido é muito grande. Então, primeiro passo, tranquilidade. Tá? Foca no que você tem controle e esquece o que você não tem controle. O que você tem controle é o que eu vou te passar aqui, certo? Então, feito isso, mentaliza aí coisas positivas, esquece esse imaginário de coisas negativas e vamos ao que interessa, tá? Primeiro passo, documentação. O primeiro passo da sua preparação vai envolver a documentação que você vai levar para a perícia médica. Quanto à documentação, não faça como grande parte das pessoas, as pessoas fazem, né? O que a maioria faz? Junta toda a documentação médica, né? Faz aquele montoado de papel, coloca numa sacolinha, numa pastinha, sem organizar nada, não sabe nem o que está levando e vai para a perícia. Não faça isso. Então, o primeiro passo, você vai sentar, tá? Com calma, vai pegar toda a sua documentação médica, você vai organizar a documentação começando do documento mais antigo para o mais novo, tá? Em ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo. Por quê? Porque assim você demonstra o histórico do seu problema. Você demonstra se houve um agravamento, quando surgiu a doença e quando surgiu a incapacidade, que são coisas diferentes, tá? O que gera o benefício não é a doença, e sim a comprovação da incapacidade para o trabalho. Então, se a sua documentação estiver organizada, o perito, o médico, ele vai poder olhar ali para a sua documentação, analisando a sua documentação, ele vai entender quando iniciou sua doença, quando iniciou sua incapacidade, se houve um agravamento ou não, tá? Então, primeiro passo, senta com calma aí na sua casa, pega todos os documentos, coloca tudo na mesa e vai separando do mais antigo para o mais novo. Fez isso? Maravilha. Agora o que você vai fazer, você vai confirmar para mim aí se você tem um relatório médico atualizado dos últimos 60, no máximo 90 dias, indicando algumas informações básicas e de extrema importância, tá? Quais informações? O histórico da doença com a CID, se essa doença tem ou não relação com o trabalho,
indicando principalmente que a doença gerou uma incapacidade para o trabalho, que esse é o fato gerador que a gente fala, o que gera o benefício, é atestar justamente isso, incapacidade para o trabalho, ou seja, que a doença que você tem te impede de trabalhar. Porque se você tiver uma doença, por mais grave que seja, e você não conseguir comprovar que essa doença te impede de trabalhar, esquece, não vai ter direito ao benefício. Então, por isso, a importância de um relatório médico muito bem detalhado, atualizado, atestando a incapacidade, tá? E por fim, esse relatório, eu sugiro que nesse relatório conste um período mínimo de afastamento que você precisa ou se o afastamento é por tempo indeterminado. Aí vai depender da avaliação do seu médico. Perfeito? Feito isso, o que é importante? Se o seu afastamento, muita atenção aqui, se o seu afastamento foi em decorrência de um acidente ou doença do trabalho, é importante que você tenha a CAT. CAT é Comunicação do Acidente de Trabalho. Quem tem que emitir esse documento é o seu empregador. Então, se você, por exemplo, sofreu um acidente dentro da empresa, um acidente de trabalho, você precisa levar a CAT na sua perícia. Por quê? Porque qual a importância da CAT? Por quê? Se o perito, se o INSS constatar que a sua incapacidade em decorrência de um acidente ou doença do trabalho, o benefício que vai ser concedido para você não vai ser o auxílio doença previdenciário, que é a espécie 31, mas sim o auxílio doença acidentário, espécie B91, tá? Eu não vou aqui tratar sobre esse assunto, mas eu já adianto para você que isso faz total diferença, inclusive em uma futura aposentadoria por invalidez, porque se for derivada, se a aposentadoria for derivada de um B91, o benefício acidentário, o valor do benefício é maior. Além disso, o B91 vai garantir para você alguns direitos trabalhistas, tá? Então, acidente ou doença do trabalho, tem a CAT. Eu sei que é normal que, se a sua doença foi causada pelo trabalho, a gente sabe que a empresa deveria emitir a CAT. No entanto, a maioria das empresas não fazem isso. Se a sua doença é uma doença causada pelo seu trabalho e a empresa não emitiu a CAT, o que você vai fazer? Conversar com o seu médico e entender se é possível, de acordo com a avaliação dele, emitir um relatório médico atestando que a sua doença tem relação com o trabalho, levar esse relatório lá na perícia e explicar para o perito do INSS ou da Justiça. Fala, olha, a minha doença ela foi causada em razão do meu trabalho. Por exemplo, eu tenho LER, lesão por esforço repetitivo. A minha função era, eu trabalhava na produção, numa avícola que envolvia muitos movimentos repetitivos, tá? Na linha de produção. E isso me causou esse problema, essa doença, e gerou minha incapacidade. Então é importantíssimo que você alerte isso, explique isso na hora da perícia. Perfeito? Vamos adiantar aqui. Chegou o dia da perícia. Então, a gente já está com a documentação organizada. Lembrando que, quanto à documentação, ao final do vídeo eu vou entregar para vocês aqui um bônus, tá? É um documento específico que poucas pessoas lembram de levar, mas é de extrema importância e garanto que vai aumentar muito a chance da concessão do benefício, porque esse documento vai trazer à tona ao perito a questão que interessa, o porquê que a sua doença gera incapacidade para o trabalho, tá bom? Mas vamos adiantar aqui. Chegou o dia da perícia. Primeira coisa, vamos retomar. Vai sair de casa para a perícia? Respira fundo, tá? Esquece as ideias, né, a imaginação do que pode acontecer de pior. Foca na sua confiança, na sua tranquilidade. Você está preparado, a sua documentação médica foi organizada, tá? Então vai se encaminhando para a perícia com tranquilidade e confiança. Com que roupa você vai na perícia? Parece uma pergunta meio estranha, mas infelizmente o que a gente vem vendo por aí, principalmente quando envolve doenças psiquiátricas, né, em alguns laudos do INSS, que os peritos estão avaliando a incapacidade da pessoa de acordo com a roupa que ela se apresenta. Vou explicar. Por exemplo, a pessoa o problema dela é depressão. E ela se apresenta muito bem vestida, maquiada, vamos imaginar que é uma mulher, maquiada, muito bem vestida. Alguns peritos entendem que a boa aparência e a higiene representam que a pessoa
que a depressão não impede ela de trabalhar. Claro que esse critério de avaliação é completamente absurdo, né? E isso pode ser muito bem combatido através de uma ação judicial. O que eu quero dizer para você, vá com roupas normais, seja você. A primeira ideia que eu te passo aqui, para você se preparar, você está indo para a perícia, seja você. Então coloca uma roupa normal. Não vá como muitas pessoas também que deixam de tomar banho achando que só porque não tomou banho é uma estratégia matadora para conseguir o benefício. Isso aí não existe. Tá? Então toma banho, se arruma, normal. Também não vá muito extravagante, você não está indo para uma festa, você não está indo para um show, você está indo para uma perícia, para um ato médico. Tá? Então, uma roupa normal, seja você. Né? Não inventa, certo? Entrou na sala do perito, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa, seja você, seja autêntico, não exagere, não invente sintomas, tá? Você vai relatar exatamente o que você está sentindo. Não vai aumentar nem inventar. Exatamente o que você está sentindo. Transparência, naturalidade é muito mais importante do que você forçar uma dor, forçar uma... Ah, não consigo erguer o braço, quando na verdade você consegue. O perito percebe isso aí. Tá? Então, naturalidade. O perito pediu para você fazer alguma coisa, algum movimento que você não consegue, você vai explicar para ele. Fala, doutor, como o senhor está vendo a minha documentação aí, eu não consigo realizar esse movimento, eu não consigo me colocar nessa postura que o senhor quer. Tá? Então, naturalidade, tranquilidade, tá? E agora, a principal orientação, lógico que todas são importantes, né? Mas a principal é o seguinte, não conte história. Não fique falando da sua vida, não fique falando da sua doença. O perito não quer saber da sua vida, ele não quer saber da sua doença. Responda de forma objetiva o que ele perguntar. E mire, concentre, foque todas as suas respostas em um único ponto. Na verdade, em responder duas perguntas que são decisivas. Muito provavelmente ele vai perguntar o que você faz, ou seja, qual a sua função. Quando ele perguntar isso, você vai responder em detalhes como você realiza a sua função. Então, vamos imaginar que você é um auxiliar de limpeza. Você vai explicar em detalhes quantas horas você fica em pé, quais são os movimentos repetitivos que você faz, se você tem descanso para sentar ou não, quanto tempo você tem de intervalo. Então, você vai explicar a dinâmica do seu serviço. A primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é para acabar com tudo, que é para definir o seu benefício. O porquê que a sua doença te impede de trabalhar. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, tudo, de quanto que você apagou tudo que eu disse aqui, só lembre disso. Só lembre disso. O que vai gerar a possibilidade da concessão do benefício é você demonstrar que a sua doença te impede de trabalhar. E aí você vai explicar. Por exemplo, você tem um problema grave na coluna e sua função exige levantamento de peso. Você vai explicar. Fala, doutor, pode ver aí, eu tenho um problema grave na coluna e lá na empresa onde eu trabalho, exercendo a minha atividade, eu preciso levantar tantos quilos durante tantas horas ou por tanto tempo, eu não consigo. Eu não consigo realizar minha função em razão disso. Não esqueça. Esse é o ponto mais importante. Tá? Armadilhas. É até estranho falar, né? É até estranho falar. Não gostaria de estar falando sobre isso aqui. Mas se você me acompanha nas redes sociais, eu tenho alguns vídeos gravados sobre essa questão das armadilhas, e se você for nos comentários desses vídeos, você vai tomar uma consciência maior que isso é real. Armadilha, o que quer dizer isso? Alguns peritos, infelizmente, né, a gente não vai generalizar, eu acredito até que seja a minoria deles, insistem em aplicar um tipo de pegadinha, de armadilha, de cilada para ver se a pessoa que está sendo periciada ali, ela realmente está incapacitada para o trabalho. Por exemplo, você está conversando com o perito, por descuido, deixa a caneta cair no chão. Para ver qual que é a sua reação. Se você agacha rápido e entrega para ele, sendo que no seu documento atesta ali que você tem um problema sério de coluna. E veja, aqui eu não estou dizendo para você fingir ou ser uma pessoa dissimulada, não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que estar atento.
Se a caneta caiu no chão e você não consegue pegar a caneta, ou ele derrubou alguma coisa no chão, você vai ser transparente e falar: doutor, como o senhor pode ver a minha documentação aí, meu problema é grave, meu problema é na coluna, eu não consigo me agachar para pegar a caneta. A gente pode dar continuidade na perícia? Só isso, tá? Então, essa questão é uma questão um pouco até delicada de ser abordada, mas eu gostaria, antes, né, de eu gravar esse conteúdo aqui, eu pensei muito e eu gostaria e trouxe aqui para você ficar atento quanto a isso, certo? Aí você realizou a perícia, maravilha, você sabe que o resultado deve sair no mesmo dia após as 21 horas. Você pode consultar o resultado pelo aplicativo do Meu INSS ou ligando no 135. Espera, o resultado não saiu, espera dar horário, né? Então passou das 21 horas, espera no outro dia. No outro dia o resultado não está liberado, você vai ligar no 135 e abrir uma solicitação de acerto pós-perícia. Por quê? Se o resultado não saiu, muito provavelmente existe alguma divergência nos seus dados cadastrais, tá? E o INSS vai abrir um cumprimento de exigência para você apresentar algum documento para regularizar isso e poder liberar o resultado da perícia para você, tá bom? Dica bônus que eu prometi para vocês. Quanto à documentação, um documento de extrema importância, que poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas lembram de levar isso, é o PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que é isso? É um documento que é fornecido pelas empresas, se você está trabalhando na empresa, você pode solicitar esse documento para a empresa. Se você já saiu, ainda que tenha saído há muito tempo, você pode solicitar uma via desse documento. O correto seria as empresas entregarem uma via, uma cópia, no ato da rescisão, né? Mas a maioria das empresas não fazem isso, então você vai solicitar para a empresa, é o PPP. Por quê? Esse documento, ele vai trazer ali várias informações, entre elas, vai descrever como você realizava suas atividades, quais agentes nocivos você era exposto. E aí, qual que é a importância? O perito ele vai poder pegar o seu PPP, onde vai estar o descritivo da sua função. Então, por exemplo, você era operador de máquina, e lá vai estar descrito que você era operador de máquina, trabalhava tantas horas, fazendo tais movimentos, levantava tantos pesos. Se o PPP for, obviamente, se ele representar a realidade da sua função, vai estar lá, tudo o que você fazia. E ele vai poder confrontar isso com a sua documentação médica e concluir. Fala, olha, se ele fazia isso, se a função dele exigia isso e ele tem essa doença, aqui está muito claro para mim que ele não consegue trabalhar. Então, é um documento de extrema importância e eu queria trazer isso aqui para vocês, tá? Era isso. Eu acredito que eu tenha esgotado o assunto aqui. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você deixe uma mensagem ou nos comentários ou no contato do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Tá bom, meus amigos? Espero ter ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, por favor, não deixe de... não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço.